Já parou para pensar que talvez a gente viva duas vidas? Uma é aquela que todo mundo vê, sabe? A vida pública. E a outra é a que acontece quando ninguém está olhando. Hoje, a gente vai mergulhar nas ideias de um psicólogo incrível, o Carl Jung, para entender um pouco melhor as máscaras que todos nós usamos e o que elas escondem por baixo. Vamos começar com uma pergunta que vai direto ao ponto. A pessoa que aparece nas redes sociais, aquela do trabalho ou até mesmo com os amigos, ela é exatamente a mesma pessoa que existe na tranquilidade de casa? Essa diferença, sabe? Esse espacinho entre a nossa versão pública e a privada é exatamente o centro da nossa conversa hoje. E se essa ideia de ter várias versões de si mesmo soa familiar, pode acreditar, não é por acaso. Na verdade, é uma experiência humana super comum. E o mais legal é que a psicologia tem um mapa bem interessante para a gente entender por que isso acontece. E quem nos dá esse mapa é o psicanalista Carl Jung. Ele deu nomes a essas duas faces da nossa identidade. Ele a chamou de persona e self. Entender direitinho esses dois conceitos é a chave, o segredo mesmo para desvendar quem a gente realmente é. Ok, então vamos entrar agora na parte que eu chamo de a máscara e o espelho. Aqui a gente vai olhar bem de perto para essas duas partes da nossa personalidade e entender qual é o papel de cada uma na nossa vida. Primeiro, a persona. Pensa nela como uma máscara social ou, sei lá, como a roupa que a gente escolhe vestir para cada ocasião. Ela não é necessariamente falsa, mas é uma versão, digamos, editada de nós mesmos, projetada para a gente conseguir navegar no mundo lá fora. É a nossa cara pública. E todo mundo tem várias personas, né? Tem o estudante super responsável, o amigo mega divertido no fim de semana, o profissional todo sério numa reunião importante e até o colega prestativo no escritório. Cada papel social que a gente assume pede uma roupa diferente. E do outro lado do espelho? Bom, aí a gente encontra o self. O self é o nosso núcleo mais verdadeiro, mais autêntico. É a soma de tudo que a gente é. Nossos sentimentos mais profundos, nossos sonhos, nossas qualidades e até os nossos defeitos. É quem sobra quando a máscara finalmente cai. E quando a gente coloca os dois lado a lado, a dinâmica fica super clara. A persona é a máscara, o nosso papel social que é fundamental para viver em comunidade. Já o self é a essência, é quem a gente é por dentro. E a grande meta do nosso crescimento pessoal é justamente essa, aproximar cada vez mais essas duas partes. Isso nos leva a um ponto que é, crucial. Não se trata de uma briga, de uma batalha entre a máscara e a essência. A verdadeira jornada é encontrar o equilíbrio, um caminho em direção à totalidade. Então, surge a pergunta: uma parte é melhor que a outra? Será que a persona é ruim e o self é bom? É uma dúvida bem comum, mas a resposta da psicologia de Jung é bem mais complexa e, sinceramente, muito mais interessante. E aqui está o pulo do gato. O objetivo não é destruir a máscara. De jeito nenhum. A persona é uma ferramenta vital para a gente interagir socialmente. O verdadeiro desafio é conseguir um equilíbrio saudável. É garantir que a máscara não acabe sufocando quem a gente é de verdade. Esse processo todo de integração, de juntar as peças, tem até um nome na psicologia junguiana: individuação. É basicamente a jornada da vida inteira para unir a persona e o self. É o caminho para se tornar um indivíduo mais completo e, acima de tudo, mais autêntico. E agora, vamos trazer toda essa teoria para um campo de batalha bem moderno e que todo mundo conhece: o dilema das redes sociais. A cena é super familiar, né? Alguém vai postar uma foto. Aí escolhe o melhor ângulo, o filtro perfeito, a legenda mais impactante. Tudo isso em busca de quê? De curtidas, de validação. Esse é o grande palco da nossa persona digital. A mídia social é uma ferramenta poderosa, não dá para negar. Mas a grande questão que fica é, ela ajuda ou atrapalha a nossa jornada em direção ao nosso self verdadeiro? A resposta é que, bem, ela pode fazer as duas coisas. Por um lado, ela pode atrapalhar, e muito. As redes sociais muitas vezes incentivam a gente a mostrar só uma vida perfeita, aumentam a comparação com os outros, fortalecem demais a nossa persona e criam aquele medo constante de não ser aceito. Tudo isso pode nos afastar de quem somos de verdade. Mas, por outro lado, se a gente usar com consciência, as redes podem ajudar. Elas permitem que a gente expresse talentos únicos, ajudam a encontrar comunidades com pessoas que pensam como a gente, podem ser uma ferramenta para se descobrir e ainda facilitam conexões e apoio genuíno.
E é isso que nos traz a nossa conclusão. Vamos focar agora na lição principal sobre como navegar nesse dilema todo, a busca pela autenticidade em plena era digital. No fim das contas, a conclusão é até que simples. A ferramenta em si não é boa nem má. O que realmente decide o jogo é a nossa intenção, a nossa consciência ao usá-la. A gente pode resumir assim: quando a imagem que a gente projeta se torna mais importante que a nossa verdade interior, o nosso crescimento fica prejudicado. Mas, quando a autenticidade vem em primeiro lugar, as redes podem sim ajudar nessa jornada. Portanto, o grande segredo é este: não deixar que a máscara virtual se torne a identidade real. É preciso lembrar sempre que ela é uma ferramenta que a gente usa e não a totalidade de quem a gente é. E para a gente fechar, fica aqui uma pergunta final para cada um refletir com calma. A máscara virtual está definindo quem nós somos ou somos nós que estamos no controle definindo essa máscara? A resposta para isso pode ser o primeiro grande passo em uma jornada muito mais autêntica.